Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a evolução dos processos de produção e de registros das informações na cultura humana, ok? Vamos fazer uma breve introdução, vamos falar sobre o armazenamento e processamento de informações e também no registro dessas informações, ok? Então fica bem ligadinho na aula de hoje. Aula super interessante, ok? Faça as suas anotações, né? Pegar papel, caneta, faça o seu registro dessas informações que vão ser passadas aqui, ok? Então vamos ao início, né? Bom, você está continuamente recebendo informações do mundo ao seu redor, ok? Informações através da TV, informação através dos rádios, né? Dos livros, ok? E revistas, né? E jornais, e também a informação imediata, né, através da internet, ok? Seja pelo computador, seja pela Smart TV ou seja pelo smartphone, ok? O certo é que a sociedade ela está muito informada, né, bem mais informada do que antigamente, né, do que outrora, ok? Então nós temos aí, por exemplo, a internet, que a informação ela é imediata, ok? Então, no momento que acontece algo, tem alguma informação, né, imediatamente essa informação ela é prontamente difundida, ok? Então nós estamos, né, na era dessas informações, né, que elas acabam aí sendo dissipadas de uma forma quase que imediata, ok? A coleta, armazenamento e o processamento dessas informações tem sido realizado pela espécie humana desde os primórdios, tá certo? Então, desde quando se tem um registro, né, da raça humana vivendo em sociedade, se tem um registro dessas informações, ok? E isso continua, né, até hoje, né, e vai continuar até o fim da existência da raça humana, ok? Sempre vai ter esses registros de como está organizado, de como essa sociedade ela funciona, tá ok? Então, nós temos registros bem antigos, né? Como as pinturas rupestres, né? Essas pinturas rupestres eles falam aí do convívio, né? Dessa sociedade, tá ok? É um tipo de informação, certo? Que é armazenado aí nessas cavernas, tá ok? Essas informações elas estão aí prontamente para os estudiosos, logicamente, né, no momento que eles olham ali, eles conseguem decifrar qual era o tipo de organização que essas sociedades elas tinham, tá ok? Então, no início, quando a sobrevivência humana não contava com nenhum tipo de instrumento, tá certo? Esse era o processo, né, essencial nos alertas contra predadores e na busca de alimentos, tá ok? Então, essas pinturas, né, elas falam não só da organização, certo? Bem como a alerta, né? Era uma alerta para predadores e também em busca de alimentos, né? Saber se ali naquele local tinha ou não tinha, né, alimento, né, para aquele povo, tá ok? Então esse processo de informação, logicamente que ele foi evoluindo, tá certo? Ele foi evoluindo. Então essa evolução ele se deu entre as sociedades. Por exemplo, os egípcios, tá certo? Eles tinham o seu processo de formação, tá certo? Os egípcios, os gregos tinham o seu processo, né, de armazenamento, tá certo? O grego já tinha ali a própria questão da escrita, tá certo? Os egípcios eles tinham também as suas pinturas, né, que estavam ali nos seus templos, tá ok? E desta forma eles contavam ali para as sociedades que vinham depois de que forma que eles estavam organizados. Né? Nós temos registro também das sociedades pré-cambrianas, né? Que também tinham seus registros. Tá, ok? Esses registros eles foram decifrados até há pouco tempo.
de que forma que eles estavam organizados. E ali tinha, né, o que é mais interessante é que ali eles também faziam previsões para o futuro. Que eles conseguiam prever fenômenos naturais, né, como eclipse, certo? Como passagem de cometas próximo da Terra. Então ali eles já faziam seus registros da sociedade da época, das suas organizações, e também já faziam previsões para o futuro. Ok? Então, ali eles provavam, né, que eles já dominavam algumas técnicas, né, como já dominavam a matemática, já dominavam ali a astronomia, tá certo? Já conseguiam fazer esses modelos de previsão desses fenômenos, ok? É o caso dos egípcios também tinham os papiros, né, que eles faziam seus registros. Então, quando aprendeu a cultivar, o homem ele deixou de ser nômade, certo? Deixou de ser nômade, instalando-se nas margens dos rios. Então eles criam ali sociedades na margem desses rios. Eles não precisavam mais sair na natureza sem rumo, atrás de alimento, como eles, né? Porque a partir daquele momento eles aprenderam que eles poderiam ali cultivar o seu próprio alimento, ok? Então passou a acumular ferramentas e instrumentos, os quais eram passados entre gerações como bens, né? E como conhecimento. Certo? Então eles aprenderam a fazer isso, né? Aprenderam a cultivar os seus alimentos, geraram ali as sociedades, né? As cidades, né? Que depois ficou estabelecido dessa forma, e isso foi passando, né? De geração em geração, certo? Um foi ensinando o outro a manter aquilo ali, assim como é feito hoje em dia, certo? Então o conhecimento ele vai passando de geração em geração, certo? Naquela época era para manter aquilo ali, né? Os alimentos. Hoje em dia é basicamente da mesma forma, né? Então nós temos aqui algumas cidades, tá certo? Nós temos a cidade de Ur, nós temos aqui a cidade egípcia, certo? De Tebas, em que elas nascem ali nas margens dos rios, tá ok? Justamente porque eles aprenderam a fazer todo esse cultivo, né? Então tem essa necessidade ali do rio, né? Como uma fuga, né? Uma rota de saída, né? Das embarcações. Isso vem muito depois, logicamente. E também da onde ele tira, né, dali parte do seu alimento, tá certo? Bom, quanto ao armazenamento e processamento de informações, os nossos avós já tinham nascido quando os meios de armazenamento, né, de dados magnéticos surgiram. Primeiramente os cilindros e fitas, depois os discos magnéticos. Aí nós já vamos falar aqui de algo mais moderno, né? Então, antigamente, ó, o armazenamento era feito através desses cilindros, certo? Esse cilindro você já deve ter visto em alguma caixinha de música, certo? Aquela caixinha de música, vamos falar aquela caixinha clássica, em que abre, tem uma bailarinazinha e ela fica dançando no momento que toca a música, certo? Se você nunca viu isso pessoalmente, já deve ter visto isso em algum filme, certo? Aquela caixinha, no momento que abre, ela toca porque dentro dela tem um cilindro e esse cilindro ele tem o armazenamento de informação daquela música, certo? O cilindrozinho ele tem alguns pinos e esses pinos, quando eles tocam numa estruturazinha, né, de um determinado material, essa estrutura ela começa a emitir o som, certo? É como se tivesse ali as teclas de um piano e os pinos do cilindro eles tocassem ali cada tecla no momento em que ele gira, certo? Ali é o armazenamento de uma informação em forma de música, ok? Tinha um cartãozinho. Esse cartão ele também fazia armazenamento de informações, certo? O cartãozinho que é todo furadinho. Antigamente, por exemplo, as indústrias, para registrar que o trabalhador esteve naquele dia, então ele tinha um cartão desse, um cartão particular para cada um, era colocado na máquina e perfurado. Certo? Colocava na máquina, puxava a alavanca e ele perfurava. Ali ele dava a informação,
Por exemplo, da hora que o trabalhador entrou, da hora que saiu e o dia em que ele esteve ali. Então isso era feito diariamente, né, na chegada e na saída desse trabalhador, fazer esse furo nos seus cartões justamente para poder armazenar ali aquela informação. Tá, ok? Era feito também a mesma forma com as passagens, né? Passagem de ônibus, de trem. Então a pessoa que era responsável por receber a passagem, ele perfurava, né, aquele bilhete para dizer que aquela passagem já tinha sido utilizada. Tá ok? Os discos de vinil. Ah, esse disco de vinil, certamente que você já deve ter visto, certo? Está tendo um retorno desse tipo de mídia, né? Tá sendo, está sendo inserida novamente aí na sociedade esse tipo de mídia muito para colecionadores. Então, ali é um disco de vinil, certo? E nele há ranhuras, e essas ranhuras, elas trazem as informações, certo? Que ali é gravado, ok? Então essas ranhuras, elas são bem explícitas, né? Porque tem uma agulhazinha, essa agulha ela é colocada ali naquela ranhura e no momento que esse disco ele vai girando a uma certa velocidade, vai extrair dali a informação, né, que ali foi gravado. Geralmente é em forma de música, mas não necessita ser em forma de música. Poderia ser um áudio, né, aquilo que nós chamamos de podcast hoje em dia. Poderia ser um áudio, né, alguém falando alguma coisa que estaria ali armazenado. Tá ok? O disquete, certo? Para aqueles que são mais antigos no mundo digital, né, no mundo da informática, o disquete ele foi bastante utilizado. Então o disquete ele tem essa estruturazinha, né, que ele é assim um pouco quadrado. Dentro dele tem algo semelhante a um disco, né? Ele é um discozinho, uma fita, e que nessa fita vai ficar gravado a informação, né? Ele é protegido, essa parte aqui de cima, ele é para proteger, não é, essa fita e ali fazer ou, né, gravar a informação ou extrair dali a informação, tá certo? Então esse é o famoso disquete. Tinha algumas limitações, como os outros, certo? O cilindro aqui poderia ter algumas notas musicais sendo colocadas, certo? Informações bem poucas. Esse cartão também, né? Ele é um cartão em que colocava ali poucas informações, ok? E não poderia ser reutilizado. Olha só, uma vez que você gravou aqui, como esse cilindro ele era colocado os pinos, certo? Não teria como gravar outra informação, não teria como colocar outra informação. Os cartões também, o disco também, certo? O disco, uma vez que ele era produzido, gravado ali, as informações não poderia mais colocar. O disquete da mesma forma, certo? As informações simplesmente estavam ali e não poderiam ser reutilizadas, tá ok? Nós temos ali a fita VHS, assim como a fita cassete. É uma fita mesmo, é um rolo de fita que fica dentro de uma estrutura protegida, certo? Então essa fita, ela é uma informação, ela é uma tecnologia, desculpa, um pouco mais avançada do que os discos de vinil, né, os disquetes, justamente porque aquela fita ela também apresenta ranhuras, tá ok? Mas ela não consegue armazenar somente o áudio, como o disco. Ela também consegue armazenar o vídeo. Então, antigamente, as informações em forma de vídeo eram colocadas dentro dessa estruturazinha, né? A fita VHS tinha um aparelho, né, chamado de vídeo, né, o videocassete. Então a pessoa ia lá em um local especializado, fazer a locação, né, alugar uma fita dessa para poder assistir na sua casa dentro daquele aparelho, né? Então isso que as famílias faziam, né, as pessoas faziam aí há basicamente 20, 25 anos, era informação em forma de vídeo, né, em filme, por exemplo, eram colocadas dentro dessas estruturas, certo? Hoje nós temos o seguinte, hoje nós temos um cartãozinho de memória. Esse aqui vocês conhecem muito bem, certo? O aparelho celular de vocês, o smartphone de vocês, ele utiliza esse tipo de informação. Esse é o cartãozinho, né?
Tem um cartão, tem um mini, tem um micro, tem um nano e por aí vai, né? À medida que ele vai ficando menor, cada vez ele vai ficando menor e o seu poder de armazenamento vai ficando maior, certo? Olha só, nós temos estruturas bem grandes, com um poder de armazenamento bem pequeno, e agora nós temos uma estrutura bem pequena com um poder de armazenamento muito maior do que todos eles, certo? Porque nós estamos na era da nanotecnologia, certo? Nós estamos diminuindo o tamanho, mas estamos aumentando aí é, 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 a velocidade de armazenamento e de processamento desses dados, certo? Então aqui tu consegue gravar informação em forma de vídeo, de áudio, tá certo? Você consegue gravar uma quantidade muito grande de informação, certo? Com uma qualidade muito boa, diferente dos demais, tá certo? E além disso, você consegue não gravar em nenhum desses aparelhos, simplesmente gravar na nuvem, né? Jogar para a nuvem. Certo? Então você pode pegar uma informação em forma de vídeo, por exemplo, gravando no seu celular, mas não quer deixar armazenado no seu celular. Você pode jogar para a nuvem, né? E ter acesso de qualquer aparelho. Certo? Então, por exemplo, esse vídeo, né, essa videoaula, ela é transmitida pela TV, mas ela também está numa plataforma que é a plataforma Gonçalves Dias. Certo? Ou seja, ela está na nuvem. A qualquer momento você pode acessar a plataforma pelo celular e assistir esta aula. Você pode acessar a plataforma pelo computador e assistir esta aula. Tá certo? Independente de que aparelho seja, de computador ou de celular. Certo? Então ela não está mais armazenada em nenhuma dessas mídias. Ela simplesmente está na nuvem à disposição para que você consiga, né, acessá-la a qualquer momento de qualquer aparelho. Certo? Então nós temos uma evolução com esse processo. Ok? Bom, no caso dos sons, os primeiros registros foram, né, as pautas musicais para a execução. Certo? O que podemos considerar? As primeiras gravações foram caixinhas de música, nas quais o cilindro com pinos acionavam palhetas metálicas produzindo sons, né? Que eram aqueles cilindrozinhos como eu falei. Então nele era colocado os pinos, tá ok? E esses pinos eles batiam nessas palhetas e produziam o som, né? Aquela caixinha de música que eu falei, né, anteriormente, né? Então aqui nós temos uma informação em forma de música que eram colocadas nessas caixinhas, certo? Então no momento que você abria, a caixinha tocava um som porque esse cilindro ele girava ali e tocava nessas palhetas, tá ok? Então aqui nós temos um exemplo clássico. Aqui nós temos as palhetas e nós temos o cilindro com os pinos, tá certo? Então no momento que ele gira, esses pinos tocam nas palhetas e aí nós temos a geração de som, ok? Bom, podemos dizer que o cilindro, né, de pinos, ele é o avô do CD. Eu não falei do CD, né, anteriormente, tá certo? Esse CD é filho do vinil, né? No qual o sugo era lido por uma agulha, certo? E o som amplificado de uma maneira mecânica, certo? O vinil ele tinha essas ranhuras, não já foi falado anteriormente. O CD ele também traz essas ranhuras, só que essas ranhuras elas são ranhuras muito pequenas que a gente não consegue ver diretamente a olho nu, certo? Mas a gente consegue perceber porque ele gera um padrãozinho de interferência, certo? Que são essa coloração aqui, ó. Quando a luz ela passa aqui, ela sofre um padrãozinho de interferência. Isso é dado justamente pelas ranhuras, tá ok? Aqui ele é lido de forma mecânica, né? O vinil é lido de forma mecânica porque a agulha ela passa pela ranhura e faz a leitura. O CD não, ele é lido de forma digital. Então tem um laserzinho que vai jogar ali naquela ranhura e nós temos a leitura digital, tá certo? Além do CD, nós tínhamos, né, o DVD, né? Nós temos ainda o DVD. Esse DVD é um CD que ele traz consigo as informações em forma de música, né, de som e de vídeo. Então uma tecnologia melhor, com mais ranhuras ainda do que o CD, tá certo? Bom, houve uma época em que o ser humano ele sentiu a necessidade de colher informações, além daquelas que podia captar através de seus órgãos.
Então, o que é que ele fez? Ele vai amplificar os seus órgãos. Como? Utilizando alguns aparelhos, como o telescópio e o microscópio, para poder fazer esse tipo de observação. Tá ok? Então, quanto ao registro de formação, eu vou deixar que vocês pesquisem aí. Certo? Até a próxima.